O brasileiro médio não vai ter uma vida boa. Você quer ter uma vida boa? Busque se destacar da média. Tudo que você puder fazer pra se destacar da média vai te dar uma vida melhor do que a média do brasileiro tem. Pra você ficar rico hoje, começando a investir com pouco dinheiro? Dá, desde que ao longo do tempo você invista com mais dinheiro. Ou que você fique muito tempo como investidor. É um outro ponto. Se a gente pega o Warren Buffett, o Warren Buffett tem hoje uma riqueza de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Desses 110, 107 vieram depois que ele tinha 65 anos. Quase todo o resultado dele veio depois de 65, porque é o poder dos juros compostos. Se você pega a fórmula dos juros compostos, a gente vê que a parte exponencial é o tempo. Você tem algum capital investido que multiplica por uma taxa de juros, mas o fator que é exponencial é a passagem do tempo. Então nada detém a marcha do tempo e ela atua a favor do investidor. Então, se você tem pouco dinheiro, eu espero que você tenha muito tempo para investir, porque aí você vai conseguir chegar longe. Então o jovem, por exemplo, ele tá numa situação ideal. Ah, é pouca grana. É, mas tem muito tempo pela frente. Melhor ainda é se tem um pai ou uma mãe assistindo aqui que quer começar a investir pro filho. Porque imagina, uma criança acabou de nascer e o pai vai lá e fala, não, vou investir R$300 por mês pro meu filho. Se ele faz isso durante 20 anos, com um retorno de 1% ao ano, quando o filho tiver 20 anos... vai ter 300 mil investido. 300 mil, o cara já pode decidir fazer uma outra faculdade pensando não só no dinheiro que ele vai ganhar imediatamente, mas sim no longo prazo. Se essa criança, que virou esse jovem de 20 anos, assume esse capital e fala, não vou gastar, eu vou manter o que meu pai fez pra mim, continuar investindo R$300, uma taxa de 1%, em mais 10 anos, 30 ao todo, vai estar com 30 anos de idade, ele tem 1 milhão. Isso com R$300 ao mês. Então, se começar a investir cedo, você precisa de muito menos dinheiro pra conseguir chegar no seu objetivo. Agora, quem deixa o tempo passar, vai precisar de mais dinheiro para isso. Então, o ideal é começar o quanto antes. Se a gente pega e fala com investidores aí que tem mais tempo de mercado e fala, qual o seu arrependimento? Eu já ouvi a mesma resposta várias vezes, não ter começado antes. O próprio Warren Buffett fala isso, ele começou com 10 anos. Primeiro, né, já que a gente falou do futuro, que é garantir a sucessão, que é a previdência, vamos falar do presente, que é a sua reserva de emergência. Porque se você começa a investir nas outras fatias, mas não fez essa reserva, você pode ser obrigado a vender no pior momento possível do ciclo, e ao invés de ter lucro investindo em ações, você vai ter prejuízo. Então você tem que ter uma parcela que vai pagar ali uns 6 a 12 meses do seu custo de vida, e você vai deixar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e aí por segurança, baixo risco de crédito, né? Você não quer botar o dinheiro no banco que vai quebrar, e também pouca volatilidade, como por exemplo um Tesouro Selic, e que geralmente rendem mal, porque são muito líquidas e muito seguras, mas agora com juros muito altos rendem bem. Então essa é a primeira fatia de todas, reserva de emergência. Aí você garante o seu presente. O futuro é a previdência, como eu disse. E aí você tem o meio do caminho, suas outras 4 classes de ativos. Primeiro, investir no mercado nacional, porque tem muita coisa boa, muito barata aqui agora. Aí lá você vai explodir aqui uma série de coisas. Vai ter renda fixa que não é voltada para essa parte de emergência, vai ter fundo imobiliário, vai ter as ações, por exemplo. Então tudo do mercado nacional. Depois uma parte no mercado internacional, porque por mais que o Brasil seja um país de muito potencial, um país de muitas oportunidades, a Venezuela já foi um país de muitas oportunidades, de muito potencial. A Argentina também já foi. Eu não sei como é que vai ser o futuro da Argentina, mas eu acho que para um argentino hoje está muito mais claro do que para um brasileiro que é necessário ter dinheiro fora do país. E por mais que o Brasil ele siga bem, por mais que isso aconteça, eu acho que é mais difícil o Brasil crescer tanto quanto os Estados Unidos, porque eles são líderes em tecnologia no mundo, e tecnologia hoje é responsável por muito crescimento. Uma das coisas que faz um país crescer é ter mais gente para trabalhar. Só que a população dos países parou de crescer. Na China está diminuindo, na Europa está diminuindo, no Brasil está crescendo levemente, mas se pega os últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Para os próximos 30, a expectativa é crescer 0. Então é menos gente para produzir. E aí como é que a gente compensa isso? Com tecnologia. Mas a gente não é um país que faz tecnologia de ponta. A gente usa dos outros. Quem faz? Estados Unidos e China. Mas Estados Unidos a população ainda cresce. Seja por conta de imigração, seja por conta dos americanos terem mais filhos. E a imigração que vai para lá, não é só o brasileiro que vai para lá para pegar serviço de garçom, não é só o mexicano que atravessa a fronteira. É o cara da África do Sul que vai empreender nos Estados Unidos e vira o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Então eles têm uma capacidade de atrair boas cabeças muito interessante. E eu quero estar presente nesse mercado e acho que todo mundo deveria estar, primeiro por questão de sobrevivência, que a gente não sabe o que vai acontecer aqui, e segundo que é um mercado que ao longo do tempo tem sido imbatível, se a gente pega aí pelo menos os últimos 2 séculos. Então reserva de emergência, alocações nacionais, alocação internacional, previdência na outra ponta. E aí tem 2 que são pensando mais em segurança. Um deles é o Bitcoin, que é um ativo que ele, se corretamente armazenado, é inconfiscável. Então, o governo vai lá e bloqueou suas contas bancárias, bloqueou o seu patrimônio.
patrimônio. Não tem como bloquear o seu Bitcoin se ele tá na sua wallet. Eu até dei um exemplo durante a retomada, né, do Afeganistão pelo Talibã. O afegão, devia ser quase ninguém isso, porque acho que a informação não chega lá igual chega em outras partes do mundo. Mas se o afegão tivesse Bitcoins, ele poderia sair do país sem nada, porque a conta bancária dele foi bloqueada quando o Talibã tomou o poder. Mas só com as palavras-chave para abrir uma conta em uma corretora em outro país, recuperar o acesso ao wallet e vender os seus Bitcoins. Então, eu interpreto o Bitcoin como meu seguro contra um fim do Brasil. Seria isso. Porque eu poderia pegar isso e ir para qualquer outra parte do mundo sem levar nada aqui do país. E a outra é pensando em segurança em termos familiares. Não é, nem de longe, uma fatia do portfólio que deve ter o melhor rendimento de todos, mas é interessante que é ter o imóvel. Quando eu digo imóvel, é um imóvel para você morar. Outros imóveis entrariam na parte de investimentos nacionais. E aí, por que eu digo que não deve ser o melhor tipo de investimento? Porque muito provavelmente um fundo imobiliário que compra imóveis na Faria Lima vai ter um rendimento melhor ao longo do tempo do que o seu imóvel residencial em Alphaville, por mais que seja uma ótima região. É muito mais procura pela Faria Lima. É mais fácil de administrar, é mais diversificado. Então, como investimento, eu prefiro muito mais fundo imobiliário. Só que para você morar, para sua esposa poder decorar como ela quiser, para os seus filhos poderem crescer na casa, para ter um pouco mais de segurança do ponto de vista psicológico, que é importante para várias pessoas. Eu não tenho problema em morar em imóvel de aluguel, mas a Malu uma hora chegou para mim e falou: "Quero ter minha casa. Agora a gente tem dinheiro, vamos fazer isso?" Eu falei: "Tudo bem." São sonhos, né? Exatamente, é sonho. Então essa seria a sexta fatia desse portfólio. E aí, com essas 6, eu acho que a pessoa tá muito bem servida para ter uma vida financeira ultra estabilizada, com muita diversificação. Não vou falar que ela tá antifrágil, mas ela tá extremamente robusta frente aos acontecimentos do mundo, por mais diversos que sejam. Pra quem tá começando, pra quem já investe, quais são as ações que você aconselha olhar com mais carinho nesse momento? Olha, pensando em quem não investe ainda, eu diria até que melhor do que ações seriam fundos imobiliários, para começar a colocar o pé nessa piscina da renda variável. Porque fundo imobiliário é você entrar na piscina de boia de braço. É muito mais tranquilo, é menos volátil, vai estar dando um pagamento de dividendo mensal, né? Por regra é semestral, mas quase todos pagam mensal. Então a minha avó, por exemplo, há pouco tempo, acho que uns 6 meses mais ou menos, começou a investir em fundos imobiliários. Eu falei pra ela: "Olha, avó, ela tinha vendido imóvel há pouco tempo, tava com dinheiro lá na poupança, pensando em comprar outra." Eu falei: "Vamos pegar esse dinheiro agora e investir parte em renda fixa, porque tá pagando muito bem, mais de 1% ao mês." Ela falou: "Nossa, legal isso." E parte, como esses juros eu não sei quanto tempo vai ficar alto, e naquela época a estimativa é que já iria começar a baixar no meio desse ano, vamos colocar em fundo imobiliário. Porque primeiro, você vai ter um pagamento mensal, um dinheiro pra você pagar o seu plano de saúde, por exemplo. E quando os juros começarem a baixar, você vai ter fundos imobiliários na carteira que vão subir de preço, que são os fundos de tijolo. Estão muito mal avaliados hoje em bolsa. E ela topou. Ela topou principalmente porque quem tem um aplicativo da XP e fica controlando a carteira dela sou eu. Então ela não vê a cota variar, né? Sim. Ela só vê o pagamento de dividendo ao longo do mês, que é o suficiente pra ela pagar o plano de saúde, pagar cartão de crédito. Então, pra quem tá começando, fundos imobiliários. Eu acho que é mais interessante, porque muita gente, e tem que ter um cuidado aí, muita gente sai de bolsa de valores porque o cara compra a ação, e principalmente nessa época de juros mais altos, vê o preço da ação em queda e fala: "Não tá dando certo." Por mais que a ação pode estar caindo o preço, mas o resultado tá igual. Então ele tá comprando uma ótima empresa por um preço mais baixo, ou o resultado até aumentou. A ação tá mais lucrativa e negociada por um preço mais baixo, que é o melhor cenário possível, né? Que são fundamentos melhorando enquanto o preço se deteriora. Só que como o cara vê o preço saindo, ele vende nessa hora. E nesse ano de 2022, a gente teve saída líquida de pessoas de bolsa. O pessoal ficou vendendo as ações. Já com o fundo imobiliário, por mais que você veja a cota caindo, todo mês cai um dinheiro na sua mão. Então você entende realmente que aquilo é uma vaca leiteira, que é uma maneira de você complementar a renda, o que eu acho até que no início é um erro, porque o ideal é que você pegue esse dinheiro e reinvista para que um dia você possa viver só disso. Então, para iniciar em renda variável, eu acho que fundo imobiliário é mais interessante. Quando que você acha que vale a pena a pessoa ter um imóvel? Se a pessoa consegue taxas de juros muito baixas, uma taxa do Minha Casa Minha Vida, que é uma taxa que você não conseguiria, a não ser porque o governo está falando: "Não, a gente está subsidiando esse crédito", aí vai valer a pena. Porque se você consegue pegar um financiamento por uma taxa de 5, 6%, a inflação média do Brasil é um 6%. Então você tá pegando dinheiro de graça, no final das contas. Então o cara, ele pegou dinheiro por juros menores do que ele consegue ao investir na poupança. Vale mais a pena para esse cara pagar essa dívida aos poucos e deixar esse dinheiro num título público do Tesouro que paga 13% ao ano. Então, se você consegue uma taxa de juros muito baixa, aí vai valer a pena. Quando as taxas já estão mais altas, aí tem que ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Não é falando que você não deve financiar, né? Mas o ponto é que o pessoal não quer morar de aluguel e simplesmente pegar um imóvel a qualquer preço. Eu acho que esse é um mau negócio. Agora, se você pensar e fizer contas, tem gente, por exemplo, que eu conheço, que o cara fala: "Olha, tem um patrimônio
bom. Vou pegar um imóvel, mas vou pegar como? Conseguir um financiamento de 10%, vou dar a entrada, pego o financiamento, pago aos poucos, enquanto meu dinheiro tá investido em fundo imobiliário dando 1% ao mês, vai dar mais de 12% no ano, no final. E Então ele o cara paga paga uma aquele dívida valor. de 10, lucrando 12. Ele tem um delta ali a favor dele, tá gerando um alfa. Só que geralmente o brasileiro ele não faz isso. O brasileiro só pega uma dívida a 10, não investe nada a 12 pra contrabalançar, não tem um recurso, não poupou ao longo do tempo. E essa dívida que ele faz a 10, ele pega um imóvel que na média, vai estar valorizando inflação. Poxa, mas o meu imóvel dobrou de preço, né, depois que eu comprei. Sim, mas tem imóvel que cai de preço ao longo do tempo. Isso acontece também. Tem muita história bem sucedida com o imóvel, mas tem muita história também de cara que perdeu dinheiro no mercado imobiliário. Então, na média, o retorno não é exponencial. A não ser que você vá, construa, compre um terreno que era rural e aí vira urbano. Aí você estoura um champanhe mesmo, que o preço do terreno multiplicou por várias e várias vezes. Mas se você só se endivida para esperar a valorização do imóvel, não costuma ser um bom negócio. Agora, se você já investiu, consegue uma taxa de retorno alta e consegue um financiamento por uma taxa mais baixa do que o retorno que você tem, aí você tá se alavancando, mas tá se alavancando de uma maneira boa. Se você for responsável, você tende a construir patrimônio fazendo isso. Tem muita gente que construiu patrimônio através dessa prática. E eu diria que a melhor maneira de comprar um imóvel, na minha opinião, não é através dessa parte de financiamento. É você poupar o dinheiro, investir ele ao longo do tempo. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. O pessoal gosta de falar, hipócrita, comprou um imóvel. Sim, depois que eu já tinha um patrimônio muito, muito grande que eu nunca sonhei na minha vida que eu teria. Aí eu fui e comprei meu imóvel à vista. E não comprei só meu imóvel, eu comprei outros 10 imóveis. Só que esses outros imóveis foram todos com leilão de imóveis. E aí é muito bom, porque esse pessoal que financia o imóvel e não faz conta, não consegue pagar às vezes. Aí o banco vai lá e mostra pra pessoa, tá vendo esse teu imóvel que você falava que era teu? Não é, é nosso. Você sai do imóvel, e agora a gente vai leiloar esse imóvel a preço de banana pra quem quiser comprar. Se ele valia 1 milhão, você remata por 500, você bota pra vender por 950, em 6 meses você vende. E aí sempre que eu falo disso, o pessoal fala, mas isso não serve pro brasileiro médio. Não serve. Então se você aprender a fazer, você tá acima da média na mesma hora. Tá? O brasileiro médio não vai ter uma vida boa, porque o país tem uma série de restrições. Você quer ter uma vida boa? Então busque se destacar da média. Tudo que você puder fazer pra se destacar da média, vai te dar uma vida melhor do que a média do brasileiro tem.